Confesso que eu estou mais nervoso do que as últimas vezes, mas creio que o Senhor, Ele tem algo para poder dispensar para a sua igreja. Meus irmãos, eu convido vocês a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1. Iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Depois iremos ler o versículo 11 até o versículo de número 14 do mesmo capítulo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Depois pularemos para o versículo 11 até o versículo de número 14. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Oh, glória a Jesus. Diz assim a seguinte expressão: num princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava num princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos os quão receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do seu Pai, cheio da graça e da verdade. Quem pode dizer amém? Eu queria que você repetisse nesta noite: quem é Jesus? Pode ser melhor. Você pode olhar para o seu irmão e perguntar a ele: quem é Jesus? Agora responda para ele: divindade e um ser autoexistente. Divindade e um ser autoexistente. Pode sentar nessa noite. Aleluia. Quando a gente começa a meditar diante da Bíblia Sagrada, quando a gente começa a pedir a Deus que Ele nos dê uma palavra para poder transmitir para a igreja, sabemos que a igreja, ela é grande conhecedora da palavra de Deus. Sabemos que estamos diante de uma multidão que frequenta a escola dominical, o culto da palavra. Então a gente sente o peso da responsabilidade de ministrar diante da igreja. E eu conversando com o Senhor, falava: Senhor, aleluia, me dá uma palavra para que a gente possa estar ministrando para a tua igreja. E quando eu conversava com o Senhor, aleluia, Ele me fazia uma pergunta: quem sou eu para você? E foi a pergunta que eu iniciei nesta noite, perguntando à igreja: quem é Jesus para você? Quando começamos a folhear a Bíblia Sagrada de Gênesis até Apocalipse, a gente vai ver que diante de 66 livros nas Escrituras Sagradas, a gente consegue ter uma compreensão que Jesus, Ele é divino, Ele tem a mesma essência de Deus, mas a gente também consegue entender que Jesus, Ele é autoexistente, aleluia, Ele existe mesmo antes de tudo, aleluia, que existe ser criado. E quando a gente para poder meditar, aleluia, no livro de João, do primeiro capítulo até o capítulo 21,
a gente começa a ter uma compreensão totalmente diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 primeiros evangelhos, chamados de evangelho sinótico, a gente observa, meus amados irmãos, que ele tem uma introdução diferente da qual João, discípulo de Jesus, ele inicia o seu livro. A gente vai observar, meus amados irmãos, que Mateus, ele fala no seu livro acerca do reino vindouro. Marcos, por sua vez, ele fala da grande comissão e fala de Jesus enviando para poder pregar o evangelho a toda a criatura. Mas o doutor Lucas, ele fala que Jesus é aquele que veio pregar o arrependimento. Mas quando a gente abre a Bíblia no livro de João e começa a ler o texto das Sagradas Escrituras, a gente começa a ficar espantado, porque João, ele começa uma abordagem totalmente diferente. A gente vê que os 3 primeiros evangelistas, ele começa falando sobre o nascimento de Jesus. Eles começam falando acerca, aleluia, da genealogia de Jesus. Mas quando abrimos a Bíblia em João, a gente vê todas essas informações ocultas. Mas por que João não faz questão de relatar acerca do nascimento e da genealogia de Jesus? Alguns historiadores contam, aleluia, que quando João escreveu o seu livro, foi aproximadamente 40 anos após Mateus, Marcos e Lucas ser escrito. Então os irmãos podem pensar comigo nesta noite. João, ao iniciar escrevendo o livro, ele já tinha as informações de Mateus, Marcos e Lucas. Então João, na sua profundidade teológica, ele pensou: de que forma, de que maneira eu posso iniciar o meu livro trazendo uma compreensão de quem é Jesus? Mateus, ele foi detalhista em falar acerca do nascimento. Marcos também fez questão de trazer, aleluia, acerca da genealogia. E a gente vê que Lucas, ele traz, aleluia, Jesus como aquele que pregou o arrependimento. Eu imagino João agora parando, aleluia, meditando e perguntando: como é que eu vou iniciar este livro? Aí quando a gente abre a nossa Bíblia Sagrada, a gente observa que João não começa na manjedoura. João não começa falando no nascimento de Jesus, mas ele fala do princípio de todas as coisas. Quando a gente começa a ler o livro de João, a gente já tem uma compreensão, aleluia, que o primeiro capítulo, ele é um sumário ou uma introdução. Quando a gente lê do versículo 1 até o versículo 4, aqui está a revelação do Verbo. Quando lemos do versículo de número 5 até o versículo de número 11, João, ele registra acerca da rejeição do Verbo. Mas quando a gente conclui no versículo 12 até o versículo de número 14, aqui está a aceitação do Verbo que é Jesus. Quando a gente lê os 21 capítulos a qual João escreveu, ele faz questão de mencionar quem é Jesus e qual é a sua divindade.
Os irmãos vão concordar comigo que a Bíblia, aleluia, ela não se preocupa de provar quem é Jesus, mas ela afirma quem é Jesus de Nazaré. Quando abrimos a nossa Bíblia, no livro de João, capítulo de número 1, fala que ele é o verbo de Deus que se fez carne. Capítulo de número 2, ele demonstra o seu poder, aleluia, no seu primeiro milagre. Mas quando a gente abre no capítulo de número 3, ele faz questão de falar acerca do novo nascimento espiritual. O capítulo de número 4, ele, aleluia, revela a samaritana que ele é o Messias. Capítulo número 5, ele afirma ser igual a Deus. Capítulo de número 6, ele alimenta uma multidão. Aleluia, glória ao nome de Jesus. No capítulo 7, ele é a água da vida. No capítulo de número 8, ele é a luz do mundo. Capítulo de número 9, Jesus, ele é a cura para a cegueira espiritual. Quando a gente para no capítulo de número 10, aleluia, Jesus diz que ele é o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. Jesus está te dizendo nesta noite: eu sou, aleluia, o bom pastor que dei a vida por você. Ele não é só pastor. João, quando escreve no capítulo 11, ele vai dizer que Jesus é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Quando a gente lê no capítulo de número 12, ele é ungido. Capítulo de número 13, o amor sacrificial. É aquele que deu a vida por nós. Capítulo 13, aleluia, capítulo 14, ou melhor dizendo, ele é o nosso consolador. O capítulo de número 15 fala que ele é a videira, aleluia. Quando a gente abre, aleluia, nossa Bíblia no capítulo de número 16, quando a gente está triste, o capítulo de número 16 fala que ele é o nosso consolo. Você que chegou aqui nesta noite triste, deprimido, desamparado, João está dizendo no capítulo 16, ele é o nosso consolo. Ele é o teu consolo. Quem é Jesus? Ele é o nosso consolo. No capítulo de número 7 fala que Jesus, ele ora e intercede por nós. Já parou para pensar Jesus orando e intercedendo por mim e por você? No capítulo de número 18, ele faz a vontade do seu Pai. Capítulo de número 19, ele é a nossa salvação. Capítulo de número 20, ele nos envia para poder pregar as boas novas. E João, ele conclui o seu capítulo número 21, falando que ele cuida das suas ovelhas. Mais uma vez, quem é Jesus? Aquele que cuida das suas ovelhas. A gente observa que João, ele faz questão, aleluia, de informar sobre a divindade de Jesus. Sabemos que quando Jesus veio à terra, ele veio como 100% homem, mas também como 100% Deus. Mas como provar a divindade de Jesus? E João, na sua profundidade, ele fala, além de provar a divindade de Jesus em cada capítulo, eu também vou registrar a divindade de Jesus em cada milagre que ele fez. Oh, glória a Jesus.
Quando a gente abre a nossa Bíblia em João, capítulo 4, versículo 46, fala que ele prova a sua divindade, curando o filho de um oficial. Aquele homem chega diante de Jesus e Jesus fala: apenas uma palavra, Jesus, que o meu servo sarará. Naquele momento, aquele homem confiava na divindade de Jesus, que ele era Deus. João também vai, aleluia, mencionar acerca da transformação da água e vinho. Jesus, ele é divino. Ele provou isso quando transformou a água no vinho. João também registra no capítulo de número 5 a divindade de Jesus através da cura de um paralítico que havia 38 anos. Padecendo, aleluia, sem esperança, mas o Deus manifestado em Jesus chegou diante do paralítico e fala: queres ser curado? Mas não tem ninguém que me coloque dentro do tanque. Se aquele homem soubesse quem era que estava falando com ele, se aquele homem soubesse, aleluia, que estava ali o próprio Deus revelado através de Jesus. Jesus olha para aquele homem e fala: pega a tua cama e anda. E aquele homem foi curado. Quando abrimos a nossa Bíblia em João capítulo 6, versículo de número 1, João aqui registra Jesus, aleluia, manifestando a sua divindade através da multiplicação de pães e peixe. Jesus termina de falar, Jesus termina de pregar, e a multidão agora estava com fome. A multidão estava alimentada, aleluia, pela palavra de Deus. Mas Jesus agora, ele entra em cena mostrando a sua divindade. Naquele momento ele pega aquele poucos pães e aquele poucos peixes, e ali ele faz uma grande multiplicação e mostra a todos que ele é Deus manifestado através de Jesus. E João também não para por aí, ele registra no capítulo 9, versículo de número 1, acerca da cura de um cego de nascença. Mas como é que pode? Aleluia, não tem como, é impossível. Eu imagino Jesus entrando em cena: eu sou Deus. E João registrando a divindade do nosso Jesus. E ele estende a mão e disse: cegueira está repreendida. Começa a ver. E o milagre acontece. A gente vai ver também, meus amados irmãos, Jesus mostrando a sua divindade em João capítulo de número 11. Um homem chamado Lázaro, que estava morto há 4 dias. O corpo agora entrando na fase de decomposição. Um milagre agora totalmente diferente dos milagres que eu acabei de relatar. Aqui não é mais uma cura de um paralítico. Aqui já não é mais uma multiplicação de pães e peixes. Aqui Jesus está diante de um cenário totalmente diferente. A João, por sua vez, começa agora: eu vou detalhar o que Jesus fez. Cadê Lázaro? Está morto. Onde é o sepulcro? Mas Jesus já faz 4 dias.
Aí Jesus olha para o céu, aleluia. Jesus, aleluia, a segunda pessoa da Trindade olha para o céu. Ele ora ao Pai. E depois que termina a sua oração, agora Jesus faz que a sua divindade seja manifestada na terra. Ele manda remover a pedra e fala: Lázaro, sai para fora. E Deus se manifesta através de Jesus. Mas quem é esse Jesus? Em João capítulo 10, versículo de número 30, fala que ele e o Pai é apenas uma pessoa. Como assim, pregador? Jesus e o Pai é apenas uma pessoa. João fala que é. Quando a gente começa a estudar a Bíblia Sagrada, fala que o Pai e o Filho têm a mesma natureza divina. Porém, eles têm a personalidade diferente. E a gente, quando começa a ler a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que Deus, aleluia, manifesta a sua divindade através de Jesus, sendo uma pessoa só. Mas como assim? No livro do Êxodo, capítulo 13, versículo de número 14, Moisés está no Monte Sinai com Deus. E Deus agora entrega a mensagem para Moisés para poder guiar o povo. E Moisés, quando termina a conversa, aleluia, Moisés pergunta: e agora quem é que eu diga quem me enviou? Êxodo 3 e 14. Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu ainda não estou entendendo, pregador, como comprovar que Deus e Jesus é apenas uma pessoa com esse versículo. Aí João, novamente, ele entra em cena, aleluia. João, mais uma vez, fala: eu vou relatar diferente a divindade de Jesus. Eu vou escrever diferente. Moisés, quem te enviou? O eu sou me enviou a vós. Quando a gente abre a nossa Bíblia em João, capítulo 6, versículo de número 35, aqui Jesus afirmou ser o nosso alimento espiritual. Eu sou o pão da vida. Quando a gente abre a nossa Bíblia em João, capítulo de número 8, aqui Jesus declara que quem segue ele jamais entrará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Você pode glorificar ele nesta noite. E João não para por aí. Quando a gente lê no capítulo 10, versículo 11, ele declarou que Jesus dá vida por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Quando a gente lê, aleluia, em João, capítulo 11, Jesus afirmou ser a própria vida que vence e venceu a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. E João, ele fala no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão
ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando a gente lê no livro de João, capítulo 15, versículo de número 1, João, aleluia, fala que Jesus ensinou que por ele somos conduzidos ao nosso Pai. Eu sou o caminho e ele é a verdade. Quem é Jesus? Aleluia. Ele é um ser divino. Ele é a manifestação de Deus. Ele é aquele que habitou entre nós. E eu falei nesta noite também que além de ele ser divino, ele é autoexistente. Repita comigo nesta noite: autoexistente. Mas como assim, pregador? Jesus, ele é autoexistente. Sim. Ele existe mesmo antes de tudo existir. Mas como comprova isso, pregador? Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, e não há ninguém que faça escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Ele é autoexistente, aleluia. Ele existe mesmo antes do mundo ser criado. Esse é o nosso Jesus. Em Colossenses capítulo 1 fala que por ele fomos criados todas as coisas, tanto o céu como a terra, as coisas visíveis e invisíveis. Deixa eu sair agora do Evangelho de João. Quando a gente abre a nossa Bíblia, no livro da Revelação, capítulo 1, e versículo de número 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele pôs sobre mim a sua mão e disse: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Deixa eu destacar aqui, João, ele escreve dizendo que ele é o primeiro. Autoexistente. Jesus, ele é o primeiro. Vamos entrar no texto agora. João, capítulo de número 1. Num princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era como assim? Estava com Deus. Mas Deus não é o primeiro de todas as coisas. Como é que o Verbo, que a palavra, que Jesus estava com Deus? A gente tem que ir para Gênesis capítulo de número 1. Aqui está a espinha dorsal da Bíblia Sagrada. Aqui está, aleluia, o livro da criação, do início. Num princípio criou Deus o céu e a terra. Num princípio era o Verbo. Num princípio de todas as coisas. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Comprovação, aleluia, que Jesus e Deus é apenas um. Quando a gente começa a ver, meus amados irmãos, e fala que no princípio de todas as coisas, Jesus já existia. Aleluia. Jesus já existia. Mas eu falei que ele era o Verbo, a palavra de Deus.
Quando a gente começa a ler o livro da criação, Deus, aleluia, é manifestado aqui. E Moisés, ele começa a falar: num princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra, ela era sem forma, vazia. Versículo número 3. E disse Deus: haja luz. E disse Deus: haja luz. A palavra Jesus. Mas pregador, eu ainda não estou entendendo como é que o Senhor fala que Jesus estava com Deus. Mas Deus não estava sozinho antes de todas as coisas. Como comprovar, aleluia, a Trindade? Como comprovar, aleluia, que o Verbo estava com Deus? Gênesis vai dizer que tudo foi criado através da palavra, Cristo, o Verbo. E disse Deus: haja luz, a palavra Cristo. E disse Deus, aleluia, haja terra, a palavra Cristo. E disse Deus: haja toda a constelação, a palavra Cristo, autoexistente. Mas ainda não estou compreendendo como dizer que Jesus estava com Deus. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26. E disse Deus: façamos o homem à imagem e semelhança. Deus não disse: eu faço o homem à imagem e semelhança. Deus disse: façamos. Então aqui é comprovado que Deus não estava só. Jesus, ele está desde a fundação do mundo, antes que tudo fosse criado. Ele já tinha um relacionamento com o seu Pai. Mas pregador, porque o Senhor trouxe toda essa estrutura nesta noite? Quando a gente lê em João, capítulo 1, versículo de número 12. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu o poder de ser chamado filho de Deus. Mesmo ele sendo o princípio da criação, mesmo ele sendo, aleluia, Deus manifestado através de Jesus, mesmo ele sendo autoexistente, João vai registrar que ele morreu por mim e morreu por você. João vai registrar que ele habitou entre nós. Os judeus até registrou o nascimento físico de Jesus, mas não aceitaram Jesus como seu Criador. Não aceitaram Jesus como seu Deus, aleluia, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas Jesus está falando conosco nesta noite. Eu vim à terra, habitei entre vocês, para poder manifestar a minha graça sobre a tua vida. E se a gente pudesse fazer a pergunta nesta noite: quem é Jesus? Ele é aquele que morreu por você. Ele é aquele, aleluia, que se fez de sacrifício para poder nos dar a oportunidade de salvação. O princípio,
A divindade, aleluia, a autoexistência, ela se fez carne, habitou entre nós e está nos dando oportunidade de salvação. Ele é aquele que João Batista apontou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que limpa o pecado do mundo. Ele é, aleluia, o Cordeiro do sacrifício, que mesmo sendo tudo isso que eu acabei de relatar nesta noite, mas se fez de maldição, para poder nos dar oportunidade de salvação. E Ele fala contigo nesta noite: eu sou tudo isso, mas eu estou te dando oportunidade de salvação. João vai registrar no capítulo de número 19 que Ele foi crucificado na cruz. A manifestação de Deus aqui na terra, para poder te dar oportunidade de salvação. E você que chegou aqui nesta noite, que ouviu o Senhor falar contigo de uma maneira especial, Ele está te dizendo: eu sou Deus, mas eu me fiz de maldição para poder te dar oportunidade de salvação. E Ele está perguntando nesta noite: onde está a terceira vida para Jesus? O Consolador, o Bom Pastor, a videira verdadeira, mas também o Cordeiro que foi usado para o sacrifício, para poder salvar a humanidade de todo o pecado. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberão. Mas Ele está dizendo nesta noite: aqueles que receber Jesus como Salvador, também têm a oportunidade de adquirir salvação. No versículo 14 ele fala: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, aleluia, ela se fez carne, habitou entre o seu povo, aleluia, está dizendo: eu vim para poder te dar vida, e vida com abundância. Onde está a terceira vida para Jesus nesta noite? Jesus, Ele marca o encontro. Jesus, Ele marca o endereço. Jesus, Ele marca o horário e o minuto, para poder falar com o seu povo. Eu sou Deus, eu sou divino, eu sou autoexistente, mas eu me fiz de humilhação, eu me fiz de sacrifício, eu deixei meu trono de glória, por amor da tua vida. E Ele está dizendo nesta noite para você: não perca a oportunidade que eu estou te dando. Não perca a oportunidade, aleluia, que o sacrifício vivo Ele está te dando nesta noite. Um dia, aleluia, a oportunidade não voltará mais. E como estará a tua vida sem essa oportunidade? Ele está batendo na porta do teu coração, porque Ele é a porta das ovelhas. Ele está te dizendo: talvez você se encontra, aleluia, na escuridão, mas eu sou a luz do mundo. Talvez os teus projetos já tenham morrido, não exista mais vida aí onde você está,
Mas Ele está te dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverás. Vem para Jesus nesta noite. Ele te chama neste lugar. Eu morri pela tua vida. Eu me fiz de sacrifício, de maldição na cruz para poder te libertar. E nesta noite eu estou te dando oportunidade de salvação. Um dia a igreja não estará mais aqui na terra. Um dia a gente estará com Deus autoexistente. E não haverá mais oportunidade. E Jesus te chama nesta noite. E para a igreja do Senhor neste lugar, quem é Jesus para você? Quando o mundo te perguntar quem é o Deus que você serve, aí você vai abrir a sua boca e dizer: Jesus é divindade. Jesus é autoexistente. Num princípio Ele era. Num princípio Ele criou. E num princípio Ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.